Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a este vídeo aqui no meu canal no YouTube. E hoje eu queria falar a respeito de relacionamentos e queria falar sobre 5 dicas para a gente poder construir um relacionamento que seja saudável, seja duradouro, seja estável e seja edificante, certo? Coisa que hoje em dia a gente não encontra com certa facilidade, e enfim, muito por causa desse ambiente cultural que a gente está envolvido, né? Dessa dissolução de certas relações, a dissolução de certas instituições, como a família, por exemplo. Então, aquilo que é a base de tudo isso, que são os relacionamentos humanos, acabam ficando extremamente abalados. E eu sei que existem pessoas, e como você que está assistindo esse vídeo, que ainda tem o desejo de construir algo que seja sólido, algo que seja duradouro, né? Algo para a vida inteira, certo? E construir família e ter filhos, enfim. Só que para isso a gente precisa entender que existem formas e formas de se relacionar, e algumas formas de se relacionar elas vão facilitar com que a gente consiga de fato construir essa relação. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para amigos, enfim, que um relacionamento ele é uma das únicas coisas no mundo que ela, para dar certo, ela depende exclusivamente de mérito, certo? E o mérito que seja das duas pessoas envolvidas. Então, se há um ato de entrega verdadeiro dentro do relacionamento, é claro que ele vai dar certo, beleza? E para falar a respeito desse ato de entrega, eu queria trazer 5 dicas para que o relacionamento possa ser mais sólido. Enfim, no fim é isso, tá bom? Beleza, meu povo, vamos lá. A primeira dica que eu tenho que trazer para vocês é a seguinte, que eu tô olhando na minha colinha aqui. Principalmente para você que é homem, ok? Vale para mulher também, mas esse conteúdo eu quero voltar para algumas questões que eu observo especificamente no público masculino, tá? Então a primeira coisa é: saiba comunicar aquilo que você sente, tá? E eu vou repetir e vou explicar um pouco melhor. Saiba comunicar aquilo que você sente. Então muitas vezes, eu vejo que homens têm uma certa dificuldade em poder nomear, em poder perceber e nomear aquilo que acontece no seu universo interior. Isto significa, né, a qualidade dos seus pensamentos, a qualidade das suas sensações, a qualidade das suas emoções. E a partir dessa dificuldade, fica muito difícil comunicar muitas vezes. Então, às vezes existe um sentimento de incômodo, que ele é um ciúme, ou ele é um sentimento de rejeição, de abandono, e aquilo sai, às vezes, muitas vezes, com uma tentativa de controle, ou com um comentário passivo-agressivo, ou com, enfim, com ações que vão tentando, de alguma forma, penalizar a nossa parceira por coisas que a gente sente e muitas vezes não sabe nomear. Então, acho que um primeiro passo é a gente conseguir identificar. E isso vai exigir de nós um exercício de auto-observação, um exercício de consciência, no fim das contas, tá? Então, vou repetir, olha isso, é um exercício. Não é algo que você tem ou você não tem, é algo que todo mundo tem, mas a gente desenvolve ao longo do tempo. Para algumas pessoas é mais fácil, para algumas pessoas vai ser mais difícil, mas é completamente possível, certo? Então, a primeira coisa é a gente poder identificar, né? E a partir disso que a gente identificar, a gente saber nomear, e nesse caso, um processo terapêutico pode ser muito benéfico, né? Então, a partir desse momento, a gente saber comunicar, e aí entra uma outra etapa do processo, que é, olha, eu reconheço em mim que eu me sinto extremamente rejeitado quando a minha parceira faz tal ação, mas eu tenho uma vergonha de poder dizer que eu estou me sentindo rejeitado, como se eu me sentisse inferiorizado, infantilizado, como se eu demonstrasse uma imagem de masculinidade para minha companheira que eu não quero que ela veja, uma masculinidade que tem suas fragilidades, que tem sua vulnerabilidade, certo? Então, são 2 etapas do processo, que a gente possa, a partir da primeira já é um baita ganho, e a segunda ela vai exigir coragem de abrir mão de algum estereótipo, coragem de abrir mão da nossa autoimagem, do nosso orgulho, e a gente poder estar dentro da relação de peito aberto, de forma honesta com aquilo que está de fato acontecendo interiormente, e que isso possa ser
trazido para dentro da relação e possa então ser resolvido de alguma forma, certo? Maravilha, vamos ao segundo ponto aqui que eu coloquei, que é, né, ainda sobre a comunicação, que é não tenha uma comunicação acusatória. Não tenha uma comunicação acusatória, ou ao máximo evite que seja uma comunicação acusatória, tá? Então outra coisa que eu observo, outra coisa que eu já fiz em muitos momentos da minha vida, que é eu sentir o incômodo e culpar a pessoa por esse incômodo que eu estou sentindo, certo? Então, por exemplo, eu estar me sentindo rejeitado e olhar para a pessoa e falar: você está me rejeitando, ou você não olha para mim, ou você lá. Então perceba que é um ajuste de comunicação, algo muito simples. Ao invés de dizer você é isso, você é aquilo, é possível dizer: olha, eu estou me sentindo rejeitado quando isso acontece. Eu estou me sentindo de tal forma. Você tira a responsabilidade, o peso do que está acontecendo na relação. Você tira das costas da pessoa e você traz para você de uma forma que possa ser dividido, tá? Então eu costumo dizer, né, e isso vale para relações que elas já estão melhores estabelecidas, né, casamento, enfim, de que um problema de um não é mais um problema de um só. O seu problema agora é um problema de duas pessoas. Então, se eu me sinto rejeitado, isso não é um problema só meu que eu tenho que resolver na minha terapia, como eu vejo muitos casais fazendo. É um problema que abrange agora as duas pessoas. As duas pessoas estão envolvidas nisso, certo? Então, acho que essa forma de encarar o problema como ambos pode ajudar a vocês não ficarem que nem ping-pong, sabe? Joga a culpa para um, mas, né, joga a culpa pro outro, aí você faz isso, eu faço isso porque você faz isso, mas eu faço isso porque você também faz isso, enfim, e fica aquele cabo de guerra que no fim todo mundo sai machucado, o orgulho não permite que vocês admitam o que acontece interiormente, enfim, que vocês têm muitos sentimentos, inclusive muitas coisas até um pouco infantilizadas em alguns momentos, que são reproduções, são atualizações de coisas que aconteceram na história de vida, de relação de mãe, de relação de pai, de traumas, frustrações, enfim, um monte de coisa. Então, eu entendo que às vezes é muito difícil trazer isso mesmo para dentro da relação, mas vale a pena, porque é a partir disso que a relação ganha corpo. Beleza? Quando duas pessoas estão entregues, de peito aberto, quando duas pessoas estão inteiras, estão sabendo com quem estão se relacionando e não só como com uma máscara do que a gente deve ser, com uma máscara daquilo que a gente acha que é, certo? Então essa é a segunda dica. A terceira dica é: você, enquanto homem, esteja disposto e disponível, certo? Que você busque estar disposto a ouvir, né? Disposto a, enfim, fazer o que precisa ser feito, disposto a trabalhar, disposto a, enfim, se desdobrar quando preciso, disposto a abrir mão do seu tempo e das suas coisinhas para estar ao lado da sua parceira, para estar ao lado dos seus filhos, ok? Então, essa disposição masculina, ela deve estar presente, certo? Então, eu vou pintar aqui uma imagem. Imagina você, eu acho que muitos de vocês têm essa imagem dentro de casa, que é aquele pai que trabalha, chega do trabalho, senta na porra do sofá, liga a televisão e fica ali, sendo servido, fica ali sem se relacionar com ninguém, fica ali sem resolver nenhum tipo de problema, e quando tem que resolver algum problema, levanta reclamando, levanta se queixando, acusando, culpando os outros, certo? Então todo mundo tem alguma imagem desse tipo aí na cabeça. Todo mundo não, exagerei, mas eu sei que muitos de vocês têm essa imagem. Muitas vezes de figuras muito próximas, como o pai, ou muitas vezes até o marido de algumas mulheres que seguem esse canal aqui, certo? Então, você enquanto homem, seja um cara disposto, não custa nada, certo? Entenda que a partir do momento que você estabelece uma relação, que você estabelece uma família, não é mais só sobre você, não existe mais este indivíduo desgarrado da família. Por quê? Né? Não é por uma questão enfim, não por um viés de sofrimento, como uma constatação de realidade. Tudo o que você fizer vai impactar positiva ou negativamente nas pessoas que estão ao seu redor,
certo? Então não existe você indivíduo. Então seja um cara disposto, bem-humorado, disponível para resolver os problemas, disponível para resolver o que for preciso. E isso não quer dizer que você vai ser um cara bobo, que você vai ser pau-mandado, que você não vai ter voz ativa. Isso eu vou falar mais pra frente. Na quinta dica eu vou desmistificar isso aí que vocês estão pensando na cabeça de vocês, beleza? Então a gente tá na terceira agora, vamos para o quarto, né? Para o quarto, que é: olhe, né? Observe aonde que a sua esposa, sua companheira tá olhando para a vida dela, né? O que que ela busca enquanto mulher, profissionalmente, enquanto família, em termos de realização pessoal, em termos de realização material, e que você possa compartilhar desse olhar, que vocês possam olhar para as mesmas coisas, certo? Então estou falando de uma forma poética aqui, de uma forma simbólica, mas eu vou trazer para exemplos muito práticos e corriqueiros. Em muitos casos, parece que a relação é uma relação onde duas pessoas vivem individualmente as suas vidas, cada um nas suas coisas, né? E só tem uma relação meio de sociedade monetária, que só divide as contas, só, enfim, né, divide ali o fim de semana porque tem que dividir, porque falaram que é bom para a relação, mas para a construção de algo que seja sólido mesmo, é preciso que os dois olhem para o mesmo lugar, que os dois tenham em mente o que desejam enquanto unidade. Desejam a construção material das mesmas coisas, desejam a construção de família da mesma forma, desejam a construção de relacionamento da mesma forma e que conseguem enxergar um futuro onde, né, não exista a possibilidade de futuro um sem o outro, ok? Então isso é muito importante para vocês olharem para o mesmo lugar, porque de alguma forma é como se os dois estivessem trabalhando, né, agindo na mesma direção, no mesmo sentido, num mesmo projeto de vida, vamos colocar assim, certo? Então, esse projeto de vida agora não são projetos individuais e vocês estão juntos por um acaso. Na verdade, são os projetos individuais que cada um tem, eles estando a serviço desse projeto central, que envolve as duas pessoas, né? Nesse projeto unitário, ele tende a ganhar muito mais força. Inclusive, os projetos pessoais de cada um, eles tendem a se fortalecer muito mais, porque agora existe um incentivo de uma pessoa que te ama, de uma pessoa que você ama, que está ali olhando para o mesmo lugar que você, que também está trabalhando na mesma direção que você. Então, né? Imagina vocês olham para o mesmo lugar e você, enquanto homem, olha para sua esposa se doando, entregando muito mais do que você, e você num papel mais encostado, no papel de quem não se doa. Olha como isso começa a criar certos ruídos, né? Certas desarmonias na relação. A mulher, nesse caso, estaria sobrecarregada e você estaria se poupando demais por preguiça, por egoísmo, por uma série de coisas. Ou seja, você não está olhando na mesma direção. Você está olhando para outras coisas, está olhando para você exclusivamente, beleza? E vice-versa também, acontece o oposto também, beleza? E por último, a última dica aqui que eu vou trazer para vocês, que é: saiba colocar os limites de forma clara e firme. Lembra que eu falei? Estar disponível não é ser um cara pau-mandado. Estar disponível é estar disponível. Ponto final, certo? Agora, tem vezes que a mulher tá errada, mesmo. Tem vezes que, ela tá chapando nas ideias, enfim, né? Não tá legal, né? Assim como você também, tem vezes que não tá legal, enfim. Então, esses limites, eu vejo que muitos homens, né? Vou descrever aqui uma outra imagem de homem aqui. Eu quero que vocês vislumbrem isso e comentem aqui depois nos comentários se vocês conhecem alguém que é assim, ou se você é um cara assim, tá? Que não consegue botar limite e vai aceitando, vai dizendo sim quando queria dizer não, vai engolindo as coisas, enfim, não consegue se impor, né? Não consegue colocar sua vontade. Então a mulher fala: vamos não sei aonde, você não quer, mas você vai. Temos que fazer isso na casa, você não quer, mas você faz, né? Não é nem que você não quer, você não concorda, não acha que essa é a melhor forma, mas você vai lá e faz. Enfim,
Às vezes a mulher, enfim, tá na sua orelha, enchendo o seu saco mesmo, de verdade. Você é aquele cara que fica guardando, 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 até que chega um momento que você vai lá e explode, fala de forma violenta, ou você começa a cutucar em diversos momentos, assim, de forma passivo-agressiva, né? Enfim, você começa a soltar aqueles comentários venenosos, soltando toda aquela raiva que você ficou, toda aquela mágoa, tudo aquilo que você foi engolindo. Ou às vezes tem cara que simplesmente fala chega e sai fora, desiste da relação, larga a esposa, larga filho e vai viver a própria vida. Então essa questão de botar limite de forma clara e de forma firme é muito importante para criar essa harmonia mesmo também, para colocar muitas vezes a coisa no lugar, para colocar as coisas no eixo, para você também entender, né, que tem uma voz ativa dentro da relação que deve ser respeitada, né, e um lugar onde um território pessoal seu onde você não abre mão. Tem coisas que a gente não abre mão mesmo, certos valores, certas formas da construção do relacionamento ser construído, enfim, né, e formas de encarar a vida no fim das contas, ok? Desde que, né, e isso é algo muito importante de se observar, desde que isso não esteja baseado nas suas inseguranças, não esteja baseado, enfim, nos seus egoísmos, no seu orgulho, mas sim que você esteja olhando em prol daquele projeto que vocês dois definiram como uma unidade, né? Que esteja em prol da melhoria da relação, que esteja em prol da melhoria da família, melhoria do trabalho, melhoria da condição financeira, enfim, melhoria dessa vida que vocês resolveram levar juntos, entende? Então, existe aí uma diferença muito sutil que exige autoobservação, mas que faz toda a diferença, que é se o que você está colocando está em prol de si mesmo, das suas próprias pequenezas, ou se está em prol de algo que é maior do que você. Beleza, pessoal? Então, essas são algumas dicas que eu julgo serem fundamentais para a construção de um bom relacionamento. Eu quero saber o que você achou dessas dicas. Comenta aqui embaixo. São coisas que você já pratica, são coisas que você tem dificuldade. Quanto mais você comenta aqui, quanto mais você abre o coração aqui nos comentários, mais eu consigo ajudar através dos vídeos e dos conteúdos aqui, ok? Então é isso. Novamente quero reforçar 2 recados. Se você não me segue no Instagram, siga, o link vai estar aqui na descrição. Se você tem interesse em fazer um trabalho terapêutico e não conhece o meu trabalho, também clica aqui, você vai cair no meu site, lá tem explicando algumas coisas e a partir de lá você agenda uma pré-consulta para eu te conhecer, você me conhecer e eu te passar os valores, te passar como é que funciona esse trabalho. Fechou? Então é isso, pessoal. Compartilhe com as pessoas que você gosta, se inscreva aqui no canal e um grande beijo!